Olá pessoal, aqui é o Virais do Mundo, e hoje vamos embarcar em uma jornada para um lugar que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Estamos falando de Cingapura, uma pequena ilha no sudeste asiático que se tornou um gigante global em inovação e, principalmente, em engenharia. Quando a noite cai, a cidade se transforma em um espetáculo de luzes e arquitetura arrojada, com estruturas que desafiam a gravidade e a imaginação. É um lugar onde a natureza e a tecnologia não apenas coexistem, mas se fundem de uma maneira que redefine o que significa viver em uma metrópole moderna. Cingapura é uma cidade-estado pequena no tamanho, mas gigante na engenharia. Com pouco espaço e recursos, ela transformou tecnologia e planejamento em arte. Olhar para o horizonte de Cingapura é testemunhar o resultado de décadas de planejamento meticuloso, onde cada edifício, cada parque e cada sistema de transporte foi projetado não apenas para ser funcional, mas para ser uma obra-prima de eficiência e sustentabilidade. Eles não tinham terra, então criaram mais. Não tinham água, então desenvolveram uma das tecnologias de purificação mais avançadas do mundo. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás das construções mais impressionantes de Cingapura. Vamos explorar como eles construíram uma piscina no topo de 3 arranha-céus, como transformaram edifícios em jardins verticais e como criaram um sistema de transporte público que é a inveja do mundo. Prepare-se para conhecer a cidade que não espera pelo futuro, mas o constrói todos os dias. Vamos mergulhar na arte da engenharia moderna, que faz de Cingapura um lugar único no planeta. Para começar nossa exploração, não poderíamos escolher outro lugar senão o ícone que define o horizonte de Cingapura, o Marina Bay Sands. Inaugurado em 2010, este complexo não é apenas um hotel de luxo, um cassino ou um centro de convenções. É uma declaração de ambição arquitetônica. Composto por 3 torres imponentes de 55 andares cada, sua estrutura já seria impressionante por si só. Mas o que realmente captura a imaginação do mundo é o que repousa sobre elas. O Sands Sky Park, uma plataforma de 340 metros de comprimento que parece uma prancha de surf celestial flutuando a 200 metros de altura. A construção dessa maravilha foi um desafio colossal. As 3 torres são inclinadas, o que significa que a engenharia por trás de sua estabilidade é extremamente complexa. Para conectar as torres e suportar o peso de um parque inteiro no topo, os engenheiros tiveram que desenvolver soluções inovadoras, incluindo juntas de expansão massivas, para permitir que as torres se movam independentemente com o vento e as variações de temperatura, sem comprometer a integridade da estrutura do Sky Park. É uma dança de física e materiais em uma escala monumental, garantindo que tudo permaneça seguro e estável lá no alto. E claro, a joia da coroa do Sky Park é a sua piscina de borda infinita. Com 150 metros de comprimento, é a maior piscina suspensa do mundo. Nadar ali é uma experiência surreal, com a sensação de estar flutuando na beira do céu, com a cidade inteira se estendendo abaixo de você. A engenharia por trás dessa piscina é igualmente fascinante. A borda infinita não é apenas um truque visual. É um sistema complexo, onde a água transborda para uma calha de captação. É bombeada de volta para a piscina, criando a ilusão de uma lâmina de água que se estende até o horizonte. A construção do Sky Park foi feita em segmentos, com enormes seções de aço sendo içadas e montadas a 200 metros de altura. Um processo que exigiu precisão milimétrica. Cada peça foi cuidadosamente projetada para se encaixar perfeitamente, como um quebra-cabeça gigante suspenso no ar. Além da piscina, o parque abriga um observatório, restaurantes e jardins exuberantes com centenas de árvores e plantas, transformando o topo de um arranha-céu em um oásis verde e luxuoso. O Marina Bay Sands é mais do que um edifício. É um símbolo do espírito de Cingapura. Ele representa a audácia de sonhar grande e a capacidade técnica de transformar esses sonhos em realidade. É um lembrete constante de que, com visão e engenharia de ponta, os limites do que é possível construir podem ser constantemente redefinidos. Ele não apenas mudou o skyline da cidade, mas também a forma como o mundo enxerga a arquitetura moderna.
Ao caminhar por Singapura, uma das coisas que mais chama a atenção é a onipresença do verde. Mas não estamos falando apenas de parques no nível do solo. Aqui, a natureza escala arranha-céus. As torres verdes e os jardins verticais são uma parte fundamental da estratégia da cidade para se tornar uma cidade em um jardim. Em vez de ver a urbanização como inimiga da natureza, os arquitetos e urbanistas de Singapura encontraram maneiras de tecer o verde na própria estrutura dos edifícios, criando ecossistemas verticais que são tanto bonitos quanto funcionais. Um exemplo espetacular dessa filosofia é o Hotel Park Royal on Pickering. Sua fachada não é de vidro e aço, mas sim de terraços curvos e exuberantes, repletos de plantas tropicais, palmeiras e trepadeiras. Esses jardins suspensos cobrem uma área que é o dobro da área do terreno do hotel. Isso não é apenas estético. Essa vegetação massiva ajuda a resfriar o edifício naturalmente, reduzindo a necessidade de ar-condicionado e, consequentemente, o consumo de energia. As plantas também melhoram a qualidade do ar, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Outro projeto icônico é o Oasia Hotel Downtown, um arranha-céu vermelho vivo coberto por uma malha metálica que serve de suporte para 21 espécies diferentes de plantas trepadeiras. Com o tempo, a fachada se transformou em uma torre verdejante, um habitat para pássaros e insetos em pleno centro da cidade. A estrutura aberta permite a ventilação natural, criando microclimas mais frescos nos terraços e espaços abertos do hotel. É uma prova de que a alta densidade urbana não precisa significar um deserto de concreto. Essa integração vai além de hotéis. Edifícios residenciais e comerciais por toda a cidade estão adotando fachadas verdes, telhados ajardinados e jardins comunitários verticais. O governo incentiva ativamente essas práticas por meio de programas como o LUSH, que oferece subsídios para projetos que incorporam vegetação. O objetivo é claro: combater o efeito de ilha de calor urbano, melhorar o bem-estar dos cidadãos e aumentar a biodiversidade. A engenharia por trás desses jardins verticais é complexa. Envolve sistemas de irrigação e drenagem sofisticados, a escolha de espécies de plantas que possam prosperar em um ambiente vertical e estruturas que possam suportar o peso adicional do solo e da vegetação. Singapura está na vanguarda dessa tecnologia, desenvolvendo soluções que permitem que essas florestas de concreto não apenas sobrevivam, mas floresçam, transformando a cidade em um laboratório vivo de arquitetura biofílica. Mover milhões de pessoas em uma ilha densamente povoada é um desafio logístico monumental. A resposta de Singapura para isso é um dos sistemas de transporte público mais eficientes, limpos e avançados do mundo, o Mass Rapid Transit, ou simplesmente MRT. O MRT não é apenas um meio de transporte, é a espinha dorsal da mobilidade urbana da cidade, uma rede de veias subterrâneas e elevadas, que pulsa com uma precisão impressionante, conectando todos os cantos da ilha. O que torna o MRT tão especial é o seu alto nível de automação. Muitas das linhas mais novas operam sem condutor, utilizando uma tecnologia chamada CBTC, ou seja, Communications Based Train Control. Esse sistema permite que os trens se comuniquem constantemente com um centro de controle central, ajustando sua velocidade e distância em tempo real. Isso resulta em intervalos menores entre os trens, maior capacidade de passageiros e uma operação extremamente segura e confiável. É como assistir a uma coreografia perfeitamente sincronizada, mas com trens de várias toneladas. A expansão da rede é um feito de engenharia contínuo. Construir túneis de metrô em uma área urbana já estabelecida e geologicamente complexa como Singapura exige técnicas de escavação de ponta. As tuneladoras, ou TBMs, são máquinas gigantescas que escavam o subsolo enquanto instalam os anéis de concreto que formam as paredes do túnel, tudo isso com o mínimo de perturbação na superfície. Em alguns casos, os engenheiros precisam congelar o solo instável para poder escavar com segurança, uma técnica que parece saída da ficção científica. As estações do MRT são mais do que apenas pontos de embarque e desembarque, são projetadas para serem espaços agradáveis e eficientes. Muitas delas são obras de arte arquitetônicas, com design arrojado, e instalações de arte pública.
A preocupação com a acessibilidade é total, com elevadores, escadas rolantes e sinalização clara para garantir que todos, incluindo idosos e pessoas com deficiência, possam usar o sistema com facilidade. A limpeza impecável das estações e dos trens é lendária e contribui para a experiência positiva do usuário. A eficiência do MRT tem um impacto profundo na vida da cidade. Ao oferecer uma alternativa rápida, acessível e confortável ao carro particular, o sistema ajuda a reduzir o congestionamento do tráfego e a poluição do ar. O planejamento urbano de Cingapura é totalmente integrado ao MRT, com novos desenvolvimentos residenciais e comerciais sendo construídos em torno das estações, promovendo um estilo de vida orientado ao transporte público. O MRT é a prova de que o investimento em infraestrutura pública de alta qualidade é a chave para uma metrópole sustentável e funcional. A eficiência de Cingapura não para no metrô. A verdadeira genialidade do sistema de mobilidade da cidade está na forma como os diferentes meios de transporte, metrô, ônibus, bicicletas e até mesmo a caminhada, são perfeitamente integrados, funcionando juntos como uma orquestra bem afinada. A ideia é simples: tornar a jornada do ponto A ao ponto B o mais fluida e conveniente possível, não importa quantas trocas você precise fazer. O objetivo é que o cidadão nem precise pensar muito, o sistema pensa por ele. O cartão EZ-Link, ou simplesmente o pagamento por aproximação com cartão de crédito, é o maestro dessa sinfonia. Com um único cartão, você pode pagar por viagens no MRT, em todos os ônibus públicos e até mesmo em alguns táxis e serviços de varejo. Essa integração de pagamento elimina o atrito de ter que comprar bilhetes diferentes para cada trecho da viagem. A transição entre o metrô e o ônibus é projetada para ser fisicamente simples, com estações de ônibus localizadas estrategicamente nas saídas das estações de MRT, muitas vezes com passarelas cobertas para proteger os passageiros do sol e da chuva. Os ônibus de Cingapura são um capítulo à parte. Eles formam uma rede densa que complementa o MRT, alcançando bairros e ruas onde os trens não chegam. A frota é moderna, com ar-condicionado, acessibilidade para cadeiras de rodas e painéis informativos que mostram a próxima parada e o tempo estimado de chegada em tempo real. Aplicativos de smartphone permitem que os passageiros planejem suas rotas com precisão, sabendo exatamente a que horas o próximo ônibus chegará ao seu ponto. Essa previsibilidade é crucial para a confiança do público no sistema. Nos últimos anos, Cingapura tem investido pesadamente na infraestrutura para pedestres e ciclistas, a chamada mobilidade ativa. A cidade está construindo uma extensa rede de ciclovias protegidas e Park Connector Networks, que são corredores verdes que ligam parques e áreas residenciais, permitindo que as pessoas caminhem e pedalem por longas distâncias em um ambiente seguro e agradável. Bicicletas compartilhadas estão disponíveis em toda a cidade, e as novas estações de MRT são construídas com bicicletários amplos e seguros, incentivando o uso da bicicleta para o primeiro e último quilômetro da jornada. Essa abordagem multimodal e integrada é o resultado de um planejamento urbano holístico. Os planejadores de Cingapura não pensam em sistemas de transporte isolados, mas em uma rede de mobilidade completa. Eles estudam os padrões de deslocamento da população e projetam a infraestrutura para atender a essas necessidades da forma mais eficiente possível. O resultado é uma cidade onde é genuinamente mais fácil e rápido se locomover usando o transporte público do que dirigindo um carro, um feito notável para qualquer metrópole moderna. Para uma nação insular com recursos hídricos naturais extremamente limitados, a água é uma questão de segurança nacional. Cingapura, historicamente, dependia da importação de água da vizinha Malásia e da coleta de água da chuva. Para garantir sua autossuficiência e um futuro sustentável, a cidade-estado teve que se tornar uma líder mundial em tecnologia hídrica. A solução mais inovadora e emblemática desse esforço é a NEWater, um nome que se tornou sinônimo de resiliência e engenharia de ponta. NEWater é, em essência, água de esgoto reciclada de altíssima qualidade. O conceito pode soar estranho para alguns, mas o processo por trás dele é uma maravilha da ciência e da engenharia.
A água usada, coletada de residências e indústrias, passa por um rigoroso processo de purificação de 3 estágios. Primeiro, a microfiltração remove partículas sólidas e bactérias. Em seguida, a osmose reversa, o coração do processo, utiliza membranas semipermeáveis para filtrar contaminantes minúsculos, como vírus e metais pesados. O estágio final é a desinfecção por luz ultravioleta, que funciona como uma camada extra de segurança, garantindo que qualquer organismo remanescente seja inativado. O resultado é uma água tão pura que, na verdade, ultrapassa os padrões de potabilidade da Organização Mundial da Saúde. A NEWater é ultralimpa, segura e livre de contaminantes. É um testemunho do que a tecnologia pode alcançar na superação da escassez de recursos. Atualmente, a NEWater é capaz de atender a cerca de 40% da demanda de água de Singapura. A maior parte dela é usada por indústrias que necessitam de água de alta pureza, como as de fabricação de microchips, liberando a água potável convencional para o consumo doméstico. Uma pequena porcentagem da NEWater é adicionada aos reservatórios de água potável. Esse processo não apenas aumenta o suprimento, mas também serve a um propósito psicológico importante: demonstrar ao público a confiança total das autoridades na segurança e qualidade da água reciclada. O desenvolvimento e a implementação da NEWater não foram apenas um desafio técnico, mas também de comunicação. A Agência Nacional de Águas, a PUB, investiu maciçamente em educação pública, com centros de visitantes interativos que explicam o processo de forma transparente, construindo a confiança e a aceitação pública ao longo dos anos. Hoje, os singapurianos têm orgulho da NEWater, vendo-a como um símbolo da engenhosidade e da capacidade de superação de sua nação. Além de reciclar a água, Singapura domina a arte de capturar cada gota de chuva que cai sobre a ilha. Em uma terra onde o espaço é um luxo, a cidade transformou sua paisagem urbana em uma gigantesca bacia de captação. Hoje, cerca de 2/3 da área de Singapura funcionam como áreas de captação de água, que canalizam a água da chuva para uma rede de 17 reservatórios. Essa estratégia é fundamental para o abastecimento de água e, ao mesmo tempo, para o controle de enchentes em uma região de clima tropical com chuvas torrenciais. O exemplo mais impressionante dessa engenharia é o Marina Reservoir. Localizado no coração da cidade, este não é um reservatório comum. Ele foi criado pela construção da Marina Barrage, uma barragem de 350 metros de largura que atravessa a foz do Canal de Marina. A barragem transformou o que antes era uma baía de água salgada em um reservatório de água doce, bem no centro financeiro. Isso fornece uma fonte de água potável, mas seu papel principal é o controle de inundações nas áreas baixas e históricas da cidade, como Chinatown e Geylang. A Marina Barrage é uma estrutura multifuncional inteligente. Durante a maré baixa, seus 9 portões de aço ficam abertos para liberar o excesso de água do reservatório para o mar. Quando a chuva forte coincide com a maré alta, os portões se fecham para impedir que a água do mar entre na cidade. Se o nível da água no reservatório subir muito, 7 bombas gigantes, capazes de esvaziar uma piscina olímpica por minuto, entram em ação para bombear a água para o mar. É um sistema dinâmico que se adapta constantemente às condições climáticas. Além dos grandes reservatórios, Singapura implementou inúmeras soluções de engenharia em menor escala por toda a cidade. Canais e bueiros foram ampliados e aprofundados. Parques e espaços verdes são projetados para funcionar como áreas de retenção temporária durante tempestades, absorvendo o excesso de água como uma esponja. O programa ABC Waters, que significa Águas Ativas, Bonitas e Limpas, tem transformado canais de concreto utilitários em rios e lagos naturalizados, que não só melhoram a estética e criam espaços de lazer, mas também aumentam a capacidade de gestão da água da chuva. Essa abordagem integrada mostra como Singapura pensa em seus projetos de infraestrutura. Uma barragem não é apenas para controle de enchentes, é também para abastecimento de água e um espaço de lazer para a população, com seu telhado verde sendo um local popular para piqueniques e para soltar pipas. Cada projeto é pensado para resolver múltiplos problemas e gerar múltiplos benefícios, otimizando o uso do espaço e dos recursos de uma forma que poucas cidades no mundo conseguem igualar.
O sucesso econômico de Singapura sempre esteve ligado à sua posição estratégica como um dos portos mais movimentados do mundo. Mas para manter essa liderança no século XXI, a cidade-estado está realizando seu projeto de engenharia mais ambicioso até hoje, o Tuas Megaport. Quando totalmente concluído por volta de 2040, ele será o maior terminal de contêineres totalmente automatizado do mundo, consolidando todas as operações portuárias de Singapura em um único local de última geração. A escala do projeto é de tirar o fôlego. Para criar a terra necessária para o Tuas Megaport, Singapura está realizando um dos maiores projetos de recuperação de terras de sua história. A terra está sendo recuperada do mar, usando métodos inovadores e mais sustentáveis. Em vez de apenas areia, os engenheiros estão usando o solo escavado dos projetos de túneis do metrô e de outras construções da cidade, um exemplo brilhante de economia circular. Enormes caixões de concreto, fabricados no local, são usados para formar as paredes do cais, criando uma estrutura robusta e duradoura. O que realmente diferencia o Porto de Tuas é a automação. O porto foi projetado desde o início para ser operado com o mínimo de intervenção humana direta. Guindastes de cais e de pátio totalmente elétricos e automatizados moverão os contêineres dos navios para o pátio. A partir daí, uma frota de AGVs, que são veículos guiados automatizados, transportará os contêineres dentro do terminal. Todas essas operações serão orquestradas por um sistema de controle centralizado, que usa inteligência artificial e análise de dados para otimizar o fluxo de carga 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa automação não visa apenas a eficiência, mas também a sustentabilidade e a segurança. Os guindastes e AGVs elétricos reduzem drasticamente as emissões de carbono e a poluição sonora em comparação com os equipamentos a diesel tradicionais. A automação também melhora a segurança, removendo os trabalhadores de ambientes potencialmente perigosos. O Porto de Tuas está sendo projetado para ser um porto verde, incorporando tecnologias para economizar energia, reduzir o desperdício e gerenciar o tráfego de navios de forma mais eficiente. O Tuas Megaport é a visão de futuro de Singapura materializada. É um investimento maciço que garantirá a relevância da cidade como um centro logístico e marítimo global para as próximas décadas. Ele demonstra a capacidade de Singapura de planejar a longo prazo, de abraçar a tecnologia de ponta e de executar projetos de infraestrutura de uma complexidade e escala que poucos países ousam tentar. É a engenharia não apenas construindo um porto, mas construindo o futuro econômico de uma nação inteira. Ao final desta jornada, fica claro que a engenharia em Singapura é muito mais do que apenas construir edifícios e infraestrutura. É uma filosofia. É a crença de que qualquer desafio, seja a falta de espaço, de água ou de recursos, pode ser superado com criatividade, planejamento a longo prazo e uma busca incansável pela inovação. Das alturas do Marina Bay Sands às profundezas dos túneis do MRT, cada projeto que vimos é uma peça de um quebra-cabeça maior, a construção de uma cidade sustentável, resiliente e, acima de tudo, habitável para seus cidadãos. Singapura prova que o tamanho não define o poder de construir. Aqui, cada metro conta, e cada projeto é pensado para durar décadas. A cidade nos ensina que o futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele é projetado, testado e construído com precisão e propósito. As torres verdes, o sistema New Water, o porto automatizado, não são apenas maravilhas da engenharia. São respostas concretas aos desafios mais urgentes que as cidades de todo o mundo enfrentarão neste século. Portanto, da próxima vez que você pensar no que é possível, lembre-se de Singapura. Lembre-se de uma nação que transformou suas vulnerabilidades em suas maiores forças, usando a engenharia como sua principal ferramenta. Eles nos mostram que, com visão e coragem, podemos moldar nossas cidades e nosso futuro para melhor. Espero que vocês tenham gostado de explorar a arte da engenharia moderna comigo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar suas opiniões nos comentários. Qual dessas maravilhas da engenharia mais te impressionou? Até a próxima!